Olá, eu me chamo Wagner Olmos e hoje nós iremos ver aqui 5 motivos para você não comemorar o grande desapontamento. O primeiro grande motivo é a desobediência, pois se lá no início não tivesse havido a desobediência por parte de Guilherme Miller, esse cálculo, esse evento não haveria acontecido, pois a Bíblia é muito clara em dizer que quanto àquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai, nem o Filho sabe. Então, como que um movimento se levanta para descobrir sobre o dia exato da vinda de Cristo? Precisamos levar em conta o quesito de desobediência que levou a esse evento do grande desapontamento. O segundo ponto é que Jesus não voltou e o cálculo estava errado. Sabemos que o movimento milerita foi oriundo de um cálculo, da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Mas em maneira alguma, em aspecto algum, foi levado em conta nesses cálculos, primeiro ponto, da desobediência, da ordem de não calcular o dia e a hora da volta de Cristo, e também, principalmente, os aspectos que a própria profecia aponta para o cumprimento da mesa. E isso, de maneira alguma, foi levado em conta por Guilherme Miller no momento em que ele aderiu essa matemática meia maluca que dizia que Cristo iria voltar em 1844. E isso foi comprovado quando o próprio movimento entendeu que essa data ela era representação, uma representatividade do dia da expiação dos judeus. Só que, se você verificar na história, você vai perceber que naquele ano em específico, essa data não era em outubro, e sim em setembro que se cumpriria o dia da expiação. Então, sem entrar muito adentro dessa profecia, a gente já consegue ver que muitos erros foram cometidos que levaram a esse desapontamento. O terceiro ponto, muito importante, que muitas vezes não é dito pelos adventistas, é que este movimento e este desapontamento causou destruição de vidas. E esse é um ponto importante de ser percebido, porque isso está nos anais da história. E a história precisa ser compreendida. A história da igreja adventista precisa ser explicada de uma maneira coerente. Pois, logo depois ao grande desapontamento, muitas vidas foram ceifadas. Pessoas que sim tiraram suas próprias vidas, pessoas que tinham vendido todas as suas propriedades, acreditando naquela interpretação de que Jesus voltaria naqueles dias. Pessoas que foram levadas ao ridículo perante a sociedade daquela época. Então este ponto precisa ser entendido por você que não conhece a história da igreja adventista. O quarto ponto para você não comemorar o grande desapontamento é que logo após a data ao evento, muitos adotaram uma explicação injustificável, dizendo que eles estavam corretos no cálculo, mas errados no evento. O problema é que o evento adotado para explicar o grande desapontamento, ele é um evento que destrói vidas até o dia de hoje. Porque o que eles dizem? Que Jesus, naquele dia em específico, passou do santo para o santíssimo para começar uma obra diferente que a gente não vê na Bíblia. Eles explicam, contrariando as passagens bíblicas que dizem que Cristo adentrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Eles dizem que foi só a função. Cristo começou uma função em 1844 de julgamento a se iniciar pelos mortos, mas a palavra de Deus não corrobora em nada com essa explicação. Por quê? Porque na própria palavra aponta que o justo não passa por julgamento e os mortos serão julgados somente após o milênio. Então o julgamento dos mortos não se iniciou naquela época, e sim irá se iniciar após os 1000 anos, para dar a recompensa segundo todas as obras que eles cometeram. Porém, os justos, como diz a palavra de Deus, não entram em julgamento, já passaram da morte para a vida. O quinto motivo para você não comemorar o grande desapontamento é que com essa doutrina de juízo investigativo,
eles colocaram em xeque o caráter de Deus. Sim, o caráter de Deus foi colocado em xeque. O livro de Hebreus é muito claro em nos dizer que já não resta acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Porém, a Igreja Adventista defende de que cada pessoa será levada diante a esse tribunal, a se iniciar pelos mortos, terminar pelos vivos, que esse tribunal está julgando cada ação, que está julgando cada atitude, cada pecado está sendo lembrado. O que distorce completamente o caráter de Deus, quando Cristo Jesus aponta no livro de Hebreus de que já não resta acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o justo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. O caráter de Deus não pode ser manchado, porque a obra de Cristo na cruz expiou aos nossos pecados e hoje nós podemos andar em novidade de vida. O fato é que o grande desapontamento desencadeou em um movimento, preste atenção no que eu vou dizer, o grande desapontamento desencadeou em um movimento antibíblico, de tal forma que nem Guilherme Miller, que profetizou lá ao princípio que Jesus voltaria, seguiu ou adotou esta linha de justificação do evento não concluído. Se nem Guilherme Miller adotou e concordou com essa loucura, por que nós hoje deveríamos de concordar? Se nem a Bíblia não corrobora com essa interpretação. É claro que é muito difícil de eu explicar todos os poréns e os contextos em um vídeo curto. Esses são apenas 5 motivos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição a recomendação de 3 vídeos. 3 vídeos. Um aqui do canal Remanescente, onde nós iremos tratar um pouco sobre essa profecia mal interpretada, certo? Outro lá do canal Para Que Possamos, do nosso irmão Rodrigo Custódio, aonde você vai ver aspectos que aconteceram neste episódio do grande desapontamento e você vai conseguir aí entender um pouco da história. E outro do nosso irmão Gleison Pércio, sim, que ele também vai estar trazendo aspectos importantes que aconteceram naquela época. Eu costumo dizer que aquele que não conhece a própria história está fadado a cometer os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Sinta-se livre em Cristo Jesus, perdoado por Cristo Jesus e salvo por Cristo Jesus. E faça parte daqueles que não entram em juízo, que já passaram da morte para a vida. Rejeite Ellen White, o Adventismo, e aceite a Jesus Cristo.